Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Estudando o Livro dos Espíritos, aqui no nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. Hoje, efetivamente, nós vamos então entrar nas perguntas e nas respostas ditadas pelos espíritos superiores desta obra aqui, que é um bálsamo de luz nas nossas vidas. No vídeo de hoje, que aqui tomamos a liberdade de intitular Que é Deus? Provas da existência e características da divindade. E estaremos comentando o capítulo 1 da primeira parte. Vocês observaram que se a gente pegar o sumário da obra, nós veremos que elas vão ser divididas em 4 partes. A primeira parte, chamada das causas primárias, tem um capítulo 1 chamado das causas primárias de Deus. Que interessante. Que vão ser justamente as questões de número 1 até a questão de número 16, se eu não estou enganado, questão 16? Isso, questão 16. Então, sugerimos aqui neste momento, pausa este vídeo, faça a leitura dessas questões, faça anotações e reflexões e venha para cá para que juntos possamos finalizá-las. Combinado? Bom, uma vez então lido as questões e refletido sobre elas, nós vamos então entrar na primeira ideia e na primeira pergunta que nos marca já. A primeira pergunta de número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus é soberano. Ou melhor, é o Criador. Se a gente for então dar sequência nas perguntas, nós vamos observar umas coisas interessantes que é, além dele ser o Criador, eles nos comentam que ele vai ser infinito. O que isso quer dizer? Ele não tem começo e nem fim. Porque se Deus tivesse tido começo, ele então teria sido criado por algo. E essa ideia de começo e fim, que é uma ideia de tempo, foi criado por ele mesmo. Olha que interessante essa reflexão. E eles continuam. Deus é infinito em suas perfeições, por isso soberano. Mas falar que ele é infinito, Deus é infinito, é algo incompleto. De novo, o ser humano tem uma tendência de querer resumir as coisas que são difíceis de resumir em uma única palavra. Então, Deus é infinito. Aí os espíritos superiores nos explicam. É uma das características dele. Mas falar que Deus é infinito e ponto, acabou, está incompleta. Há muito mais do que só infinito. Aí eles continuam. Como então que a gente consegue provar a existência de Deus? Aí ele fala, olha, pelo um ditado popular que vocês mesmos dizem. Não há obra sem obreiro. Não há efeito sem causa. Todo efeito tem que ter uma causa. Se nós negamos a existência de um Criador, nós estaremos admitindo que as obras, você, eu, tudo foi criado a partir do nada. Você está admitindo que o nada pode criar algo. E quando a gente para refletir sobre isso, isso não faz nenhum sentido. O bom senso foi jogado no lixo. Então, admitir que Deus existe é admitir que há um Criador. Uma outra prova com relação à existência do nosso Criador, que os espíritos superiores nos comentam, é a respeito do sentimento instintivo que cada um de nós possui. Aí você pode estar pensando, não, mas a ideia da divindade, ela é ensinada. Eles comentam, não. A educação desenvolve esse sentimento. Mas o ser humano é sim um homem transcendental. É um homem que busca a espiritualidade, que busca a conexão com o divino. Não, João. É ensinado pela educação. A gente é ensinado a louvar a Deus, é ensinado a ter uma religião. Será? Façamos uma reflexão lá dos homens da pré-história, aonde diferentes partes do globo não tinham contato entre si. E naquela época veremos que povos de regiões que não tinham contato entre si já tinham religiões, já tinham seus rituais, já tinham o embrião ali de orações. Como explicar isso? Povos que não se conheciam, que não disseminaram. Então essa ideia de que alguém criou a ideia de religiosidade, que criou a ideia de Deus e foi disseminando no mundo.
historicamente, observamos que isso não é verdade, uma vez que povos de regiões distintas que nem tiveram contato uns com os outros já tinham essa característica semelhante. Então, por esse sentimento embrionário que há em cada um dos seres humanos, também é uma excelente forma de provar o nosso Criador. Eles então continuam. É impossível achar a causa primária nas propriedades da matéria. Nós veremos adiante. Uma das características de Deus é que ele é imaterial. Quando nós pegamos a matéria e fomos então ali vendo ali, o que criou isso, o que criou isso, o que criou isso, o que foi aquilo, são todos efeitos. Tudo isso aqui que a gente está observando foi criado por alguém. Então, na matéria, não é possível ver essa ideia da causa primária, porque Deus não é matéria. E ele continua, sempre haverá uma causa primária. Como assim? Você pega um objeto, o que criou isso? O que foi isso aqui? E você vai fazendo um efeito contrário, sempre vai ter que ter a causa primária. Como se fosse, entre aspas, uma ideia de início. E é essa causa primária, é este início que está do início até o fim, é a ideia das mãos de Deus ali. Essa ideia de que ele cria e deixa a coisa solta, não é também verdadeiro. Ele cria e está ali sempre nos amparando com leis soberanas, justas e amorosas. Aí ele continua. A harmonia existente no universo demonstra efeito inteligente. Ou seja, se nós observarmos as obras, se nós observarmos os efeitos, veremos que os efeitos são inteligentes. Logo, se os efeitos são inteligentes, é porque a causa é inteligente. Admitir que não há uma causa seria falar que o acaso, o nada, teria criado coisas inteligentes. E isso não faz sentido. Observe, nós que somos uns seres extremamente complexos, com metabolismo, com pensamento, com consciência, falar que o acaso criou isso, que obra do acaso gerou esse ser humano extremamente complexo, com todos esses órgãos, com todos esses sistemas, isso é totalmente pegar o bom senso e, novamente, jogar no lixo. E aí ele continua. Pela obra, reconhece-se o autor. O orgulho gera incredulidade. Como assim? Quando nós, orgulhosos demais em não querermos achar que há algo acima de nós, falam, não, Deus não existe. O homem é o máximo. Isso, pessoal, é difícil até de definir em palavras, mas se pudesse ser resumido e definido em uma palavra é orgulho. O ser humano com a sua prepotência, o ser humano com essa ideia de que ele é a espécie máxima, a mais inteligente do globo terrestre, fala, não, essa ideia de Deus aí foi criada, não, nós somos isso aqui, morreu, acabou e é isso aí. Não faz nenhum sentido. Se nós observarmos a natureza, se nós observarmos as pessoas, se nós observarmos os efeitos, é necessário que há uma causa. Não ter uma causa é ir contra o senso, é ir contra a lógica, é ir contra a razão. E mais do que tudo isso, é ir contra aquele sentimento que há dentro de nós que fala assim, oi, eu tô aqui. Cresça, cresça, ame. Eu estou a te amar e te dar uma oportunidade de viver. Reflita isso. E eles então continuam. O ser humano está limitado pelas suas próprias imperfeições. Isto o impede de compreender a natureza íntima de Deus. Então, devido às nossas imperfeições, é difícil compreender essa ideia. Aí você vira e fala assim, mas Deus sendo um criador, por que ele então não me criou perfeito? Por que ele então não me criou já íntimo dele? Qual seria o seu mérito? Deus sendo inteligente, sendo justo e bom, sendo a suprema inteligência, ele sabe que é muito mais inteligente ensinar a pescar do que dar o peixe. Como assim? Se ele dá o peixe, ele mata a sua fome hoje. Se ele te ensina a pescar, ele te dá a oportunidade para que você mate a sua fome todos os dias da sua vida. Essa é a ideia. A importância de corrermos atrás, de buscarmos desenvolver as nossas virtudes. Porque uma vez que nós desenvolvemos amor, que nós desenvolvemos paciência, ou seja, que nós buscamos o mérito pelas virtudes, nós vamos ter ali uma valorização tremenda delas.
e observaremos a importância que é cultivá-las. Eles então continuam. À medida que nós, seres humanos, evoluímos, nós nos aproximamos de Deus, ou seja, nos elevamos acima da matéria, através dos nossos pensamentos e atitudes edificantes. Então, a melhor maneira de nos aproximarmos de Deus é elevar da vida material. Lembre-se, nós não somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Não, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. O material é perecível, o material é mutável, o material está em constante transformação. Vamos lembrar daquela frase icônica que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase ela está ligada com a matéria. Então a matéria ela sofre essas transformações. A matéria é perecível. A nossa alma, que é eterna, ela está constantemente ali buscando, através dessa experiência, elevar-se. Porque através da elevação vamos nos aproximando cada vez mais do nosso Criador. E aí, a pergunta de número 13, ela é muito interessante porque Allan Kardec sintetiza as características de Deus fazendo uma pergunta muito legal que é assim: quando dizemos que Deus, superior a tudo, né, é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa de seus atributos? Olha, todas essas características. Então, na hora que eu pego tudo isso aqui, é a ideia total de Deus? Olha a resposta. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. De novo, a nossa prepotência. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita, as vossas ideias e sensações não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, ou seja, eterno, infinito, imutável, material, único. Porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por consequente, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, ou seja, de qualquer dificuldade e de qualquer imperfeições que a imaginação possa conceber. Então ele nos fala, falar que ele é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, na visão humana, sim, é uma definição completa. Mas entenda, há ainda qualidades acima dessas que, devido às nossas limitações, nós ainda não conseguimos entender. Mas, partindo dessas definições aqui que eles nos falam que a gente consegue compreender, vamos refletir sobre cada uma delas? Primeiro, falar que Deus é eterno quer dizer o quê? Que ele não é criado. Falar que algo é eterno é que não teve nem começo e nem fim. Ele não sendo o criador, ele é a causa primária. Falar que ele é, então, imutável. Imutável quer dizer que ele não muda. Se ele não muda, ele é estável. A imutabilidade nos promove, além da questão da estabilidade, nos mostra que Deus tem então ali leis, tem então ali qualidades que não sofrem, nem aumentam, nem diminuem. Elas são infinitas e todas elas na máxima qualidade possível. Aí eles comentam, se ele então é imutável, logo ele tem que ser imaterial. Por quê? Lembra que a gente acabou de comentar? Tudo na natureza, ou nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então isso é matéria. Então Deus, se a gente observa, vamos usar a nossa razão, se a gente observa que a matéria está em constante transformação e Deus tem estabilidade, Deus é imutável, então ele é imaterial. Através dessa reflexão cabe um ponto muito interessante. Provar a existência de Deus através da matéria, provar a existência de Deus através da ciência é um caminho falho. Por que é um caminho falho? Porque nós estaremos querendo provar algo que não é, melhor dizendo, não é um meio material. Fiz uma correção aqui interessante que me veio aqui na cabeça. Falar que ele não está, ele está sim. Deus está no meio material, ele age através da matéria. Ele está a todos os momentos nos abraçar. Mas
querer na matéria achar Deus não faz sentido, porque ele não é material. Lembre-se, a matéria é uma obra dele e não ele. É a mesma coisa de falar assim, ó. Imaginemos vários quadros de um artista. Falar que o conjunto daqueles quadros é o artista. Não é. O artista, e olha que uma reflexão interessante. Imagina, o artista é um ser humano, o quadro. O quadro é totalmente, ele é diferente do ser humano. Vocês conseguem compreender essa analogia? Porque observe, a gente está tentando, imaginemos que a gente está tentando visualizar o criador de quadros de obras de arte. Se a gente não tivesse a ideia de ser humano, se a gente não tivesse a ideia e eu tivesse só o quadro, tô vendo os quadros, será que a gente conseguiria enxergar um ser humano e ver ele como o autor daquelas obras? Difícil. É através dessa ideia que a gente observa que realmente nós temos a nossa limitação. Imaginemos agora, nós, essa obra aqui. Como deve ser então o Criador? Olha que interessante. Além disso, ele é único. Por que ser único? Único vem de unidade. Se ele então é único, tem então a ideia de unidade, não tem ninguém superior a ele. Ele é o máximo. Entendam. Se existissem vários, como uma crença politeísta, então ele não seria soberano. Então poderia ter alguém igual a ele, logo poderia então chegarmos a ter várias situações. E isso não faz sentido. Porque se ele não for soberano, como então ele seria único? Não faz sentido. A ideia é que quando a gente pensa no máximo, quando a gente pensa no soberano, ele tem que ser único. E aí ele comenta, se ele então é único, ele é onipotente e, consequentemente, se ele é o máximo dos máximos, ele vai ser justo e bom. E aí, por fim, porém não menos importante, ele trata, para finalizar então nessa primeira parte, sobre uma crença chamada panteísmo, que está muito ligado com um comentário que a gente fez anteriormente, que é o quê? O panteísmo é a ideia de que o conjunto da obra é o criador. E lembra aquela ideia que, tipo assim, quando a gente pega então o conjunto das obras de arte, seria então o autor? Isso não faz sentido. O que a doutrina nos explica é que essa ideia panteísta de que Deus seria o conjunto de suas obras não é verdadeiro. Deus é um ser, ele existe, ele está lá e ele se manifesta através das suas obras, mas ele não é as suas obras. Olha que interessante isso. Então ele faz essa separação. Então, se Deus fosse a soma, ou seja, a resultante de tudo, seria um efeito e não uma causa. Aí ele comenta, que eu achei muito interessante. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas imperfeições, a fim de vos libertardes dela. Ou seja, não, então a partir de agora eu vou focar nessa ideia de Deus, eu quero entender cada vez mais Deus, eu quero focar nessa ideia, eu quero entender coisas a mais da limitação do homem. Ele fala, olha, tem coisas muito mais próximas de você que você tem que trabalhar antes de tentar visualizar a grandiosidade que é o nosso Criador. Você. Comece trabalhando as suas imperfeições. E por que começar trabalhando as suas imperfeições? Porque me lapidando, trabalhando a mim mesmo, me conhecendo, conhece a ti mesmo, eu estarei burilando as minhas imperfeições. Burilando as minhas imperfeições, eu estarei elevando. Elevando, eu estarei cada vez mais me aproximando de Deus. E ele então comenta, não faz sentido achar que Deus é a soma das obras, ele é então o autor. E aí, eles finalizam este capítulo com uma ideia interessantíssima que é: nós, devido às nossas limitações, não conseguimos compreender todas as qualidades de Deus. Mas nós estamos numa capacidade evolutiva que nós conseguimos identificar coisas, qualidades que ele não pode deixar de ter. Ou seja, Deus não pode deixar de ser justo e bom, soberano, único, onipotente, eterno. Olha que interessante essa reflexão. Então, apesar de nós não sabermos todas as suas qualidades, já sabemos coisas que ele não pode deixar de ser. E isso aqui nos pauta uma ideia muito interessante. Quando você começar então a fazer o estudo e te partir uma ideia, uma pergunta sobre qualquer situação do cotidiano ou sobre isso daqui, reflita. Quando você se questionar sobre Deus,
Quando você se questionar sobre como que vier alguma dúvida, lembre-se das qualidades que ele deve possuir. Elas serão então um ponto de partida para que você consiga refletir sobre algo. Vamos aqui pegar um exemplo? Você reflete sobre a questão de purgatório do inferno eterno. Bom, é inferno eterno. Então errei, vou para o inferno o resto da minha vida. A eternidade em sofrimento. Se ele é soberanamente justo e bom, tendo me criado imperfeito com um propósito e sabendo que eu sou imperfeito, vou então errar e errei por não saber, porque eu sou imperfeito, porque eu sou ignorante, não seria justo eu passar a eternidade num purgatório, no inferno. Ou seja, esse aqui foi um exemplo de que, quando nós sabemos de qualidades que Deus não pode deixar de ter, nos ajudam muito a refletir sobre várias questões. Use esse ponto de partida para várias reflexões do seu dia a dia. Bom, espero vocês no próximo vídeo, onde estaremos comentando então o capítulo 2 dessa primeira parte. Um beijo a todos, boa leitura e continuemos os nossos estudos. Até mais, pessoal!